Salve, salve, universo tricolor, salve, salve, família Sampaio na veia. Estamos chegando aí para a 12ª rodada e o jogo tá ficando complicado, o campeonato tá ficando complicado. O Sampaio tem que poder fazer esse dever de casa, como até vem fazendo, mas também tem que começar a pontuar fora de casa. E o adversário de hoje, o Náutico, tá aí nessa mesma situação, mesma quantidade de pontos, mesma vontade de deixar essa parte de baixo da tabela, e é um jogo muito complicado, porque enquanto o Sampaio é um visitante muito bom, né, ele só tem 5,56% de aproveitamento fora de casa. O Náutico, pelo contrário, ele tem feito uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa, porque como mandante, o Náutico só tem 27% de aproveitamento, e como visitante, o Náutico tem 46% de aproveitamento. Então, hoje o Náutico é visitante, e o Sampaio tem que abrir o olho para não perder esse jogo. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Muito bem, Universo Tricolor, como eu falei, todos os dois times aí com 12 pontos. A diferença está no saldo de gols. O Sampaio tem 3 vitórias, né, em 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, enquanto o Náutico também tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A diferença está no saldo de gols, que o Sampaio marcou 11, levou 13, tem menos 2 de saldo, e o Náutico marcou 10, levou 13 e tem menos 3 de saldo. E como eu falei, o aproveitamento do Náutico é melhor fora de casa do que dentro de casa, ao contrário do Sampaio. O Sampaio tem aí 73% de aproveitamento jogando em casa, né? Toda essa pontuação, 11 pontos aí do Sampaio, foram feitos dentro de casa e só um pontinho fora de casa. Então o Sampaio tem que tomar muito cuidado, abrir o olho. A torcida, eu sei, eu nem vou falar, nem vou chamar a torcida, porque eu sei que a torcida não vai, né? Por conta do momento do time, por conta de arraial, por conta de chuva, seja lá do que for, a torcida não vai. É aqueles mesmos 2.000, se estourar 3.000. E olhe lá. Então não vou nem dizer, vou chamar a torcida. São mesmo aqueles 2.000, 1.500 fiéis que estão lá todo jogo, esses é que vão apoiar. Então o que que acontece? O Náutico vai vir, talvez aí no 4-4-2, graças a Deus, Camutanga, rapaz, tava até tendo pesadelo com esse caboclo, mas graças a Deus ele não tá mais no Náutico, né? Então já não vai fazer igual no Sampaio. Mas o Náutico aí deve ter o retorno do Júnior Tavares e do Raudinei, e tem a dúvida aí do Vitor Ferraz, e aí talvez entre o Tássio no lugar dele. E o desfalque certo mesmo é o Richard Franco, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo do Vasco. No Sampaio, deve voltar aquele esquema 4-3-3, que é o melhor para o Sampaio, onde ele tem feito as melhores partidas. Toda vez que o Sampaio inventou de botar no 4-4-2, foi o sufoco e pegou taca, como foi lá em São Paulo, como foi lá no Cruzeiro, como foi com o Criciúma. Inventou essas histórias aí de 4-4-2 e deu no que deu. Então o Sampaio tem que procurar jogar firme, como mandante, mostrar, propor o jogo, e aí tentar essa vitória para justamente também se descolar dessa parte de baixo da tabela. Fica a dúvida aí algumas situações. O João Vitor está voltando de lesão, talvez volte a ser o titular, apesar que o Hipólito depois do gol, né, de cabeça contra, né, parece assim que ficou meio amuado. Mas o Hipólito pelo menos não deixa aquela avenida que o João Vitor deixa. Vamos ver aí o que o Condé está pensando em fazer, se voltar com o João Vitor ou se mantém o Hipólito. De resto, o time praticamente é aquele 4-3-3 que todo mundo já está até aprendendo a decorar a formação. Luiz Daniel no gol, Mateuzinho na direita, João Vitor, esse Wilson Júnior com a Godoy na dupla de zaga, e aí fica essa dúvida, João Vitor ou Hipólito. No meio de campo, André Luiz, aí fica essa duvidazinha, se ele volta já com Ferreira, que não tem rendido tanto quanto antes da contusão, ou se ele deixa Eloy junto com o Vila, ou se faz André Luiz, Ferreira e Vila, ou se ele faz André Luiz, Ferreira e Eloy deixando o banco para Vila. O ataque, Pimitinha pela direita, Poveda pelo centro e Catatal pela esquerda, apesar que Catatal para mim não está rendendo, mas ele disse em coletiva ontem que o Catatal é essencialmente preciso ali na função tática. Nem tática eu estou vendo isso de Catatal, mas enfim, eu vou botar aqui a coletiva que ele deu para gente, para vocês escutarem um pouco do que o Léo Condé falou
sobre essa partida e sobre alguns jogadores. Vê aí. A pergunta do Laércio da Tibeira, ele queria saber por que você mexeu tanto no meio-campo nesse jogo. Bom, a gente entende esse lado do torcedor por não compreender muito as mexidas, né? A gente aqui, eu sou profissional e eu tenho que olhar o processo como um todo. É claro que eu gostaria de repetir a equipe nos 3 jogos. Porém, a gente tem que ter um cuidado. O Eloy está com o tornozelo, sentindo um pouco o tornozelo. É um jogador que a gente tem que ter o cuidado. O Vila no meio também foi um jogador que se desgastou muito e a gente também não queria. Eu não posso correr o risco de perder esses jogadores para o restante para um número grande de jogos dentro da competição. É um processo que a gente, quando tem 3 jogos igual a gente teve no intervalo de 6, 7 dias e principalmente com as viagens, né? A gente foi para São Paulo, depois para o interior de São Paulo, depois teve que viajar para aquele frio lá de Santa Catarina e retornar para São Luís. Algumas peças acabam se desgastando mais, né? Um outro exemplo disso também é o Catatal, né? Um jogador muito importante taticamente para a gente, é um jogador que a gente não pode nem sonhar em perder esse jogador, pelas características dele, é um jogador que recompõe, tem força para tirar o time de trás. Então eu fiz a opção ali de rodar ele e o Pimenta no jogo. Infelizmente a gente sofreu 2 gols logo no início do jogo e acabou de repente mostrando que mexeu, inventou. Não, a questão não é essa, é uma questão de planificação e não me arrependo. Essa mesma equipe, dessa maneira, a gente iniciou o jogo contra o CRB e não foi bem, é do futebol. Mas, de um modo geral, a gente sabe o que está fazendo, a gente chega para o jogo contra o Náutico bem preparado. Certo. Só para isso vai uma pergunta do Alan Jorge, do canal Sampaio da Feira. Fala também um pouco sobre o Catatal, se o senhor não pensa em testar outro jogador na posição dele, né? Se tem alguém disponível, sempre tem, né? Nós temos um elenco com bons atletas, mas é claro que o momento é do Catatal. Ele está muito bem, ele, Poveda, Pimentinha, são jogadores muito importantes. Haja vista que o Sampaio tem hoje um dos melhores ataques da Série B. Não é porque, de repente, ele não está fazendo gol, ele não está sendo importante. É um jogador que tira o time de trás, ajuda na recomposição. O motivo de ter poupado ele nesse último jogo foi justamente que ele saiu com muita dor na panturrilha contra o Novo Horizontino e eu não queria correr o risco de ter esse atleta lesionado. Certo. Agora a gente vai para a pergunta do Wesley Clarinão da Rádio Timbeira. Resumindo aqui a pergunta dele, ele pergunta se no seu trabalho você sente algum tipo de pressão e se os resultados que estão acontecendo estão dentro do planejamento. Olha, eu estou beirando 100 jogos à frente do Sampaio, né, juntando as 3 passagens aí. Pressão todo jogo tem, nós queremos ganhar todos os jogos. Eu acho que o Sampaio está fazendo uma campanha consistente, fizemos 11 jogos até agora, 6 fora de casa, sendo que a gente já jogou contra Bahia, Cruzeiro, Sport, favoritos ao acesso. Nós estamos fazendo uma campanha consistente. É claro que a gente está sempre buscando algo a mais, mas a gente está disputando uma da Série B mais difícil e equilibrada dos últimos anos. Certo. Professor, agora uma pergunta do Thiago Barros, da Mirante. Ele pergunta, Condé, sobre o Náutico, a escolha tática para a partida, o melhor caminho é o 4-3-3? Boa pergunta, é importante a gente falar principalmente do jogo, né, que a gente vai ter pela frente, um adversário tradicional aqui do Nordeste, com bons jogadores, um treinador experiente, tem hoje aí talvez um dos melhores batedores de falta do país, que é o Jean. A gente tem que ter muita atenção e, independente de números, né, da plataforma de jogo que a gente vai utilizar, o mais importante é a maneira como nós vamos jogar, né? Se vai jogar com 3 zagueiros, com 3 atacantes ou com 4 no meio ou 3, é importante a maneira que nós vamos jogar. Então nós vamos tentar imprimir um ritmo forte, como a gente executou nas partidas anteriores aqui em São Luís. Muito bem, então é isso. Pelo que vocês viram, Catatal tem totais... tem passe livre aí com o Condé, né? Catatal não sai do time, saiu por conta de desgaste, alguma coisa assim no jogo passado, mas com certeza deve ser titular aí nesse esquema 4-3-3. Então, com certeza Catatal já está nessa esquerda. Então,
A provável escalação do Náutico deve ser aí o Lucas Perry, que é um muito bom goleiro, né? O Tassi, o Wellington, Bruno Bispo e Júnior Tavares, que está voltando. Djavan, Raudinei ou Robinho, Narciso, Jean Carlos, Pedro Vitor e o Luiz Pedro. E o Sampaio, como eu falei, Luiz Daniel, Mateuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior, a dúvida entre João Vitor ou Hipólito. André Luiz, Ferreira e Eloy, ou André Luiz, Eloy e Ferreira, ou André Luiz, Eloy e Vila. E na frente, Catatal, Pimentinha e Poveda. Quem vai apitar esse jogo de hoje é o piauiense. Eu até gosto das arbitragens dele, né? É o Antônio Dib, aquele gazelão, mago velho. Ele até apita bem. Acho que hoje a gente não tem problema com a arbitragem. Hoje o jogo, 19 horas, todo mundo pro Castelão, depois a gente passa pros arraiais da vida e aí comemorar essa vitória. Chegou até aqui, muito obrigado pelos quase 600 inscritos, estamos chegando nos 600. E se ainda não é inscrito, te inscreve pra gente chegar nesses 600 e partir para uma nova meta. Segue também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, e aquele velho jargão. Eu sou Alan Jorge e nós somos Sampaio na Veia.